com reverência, vamos cantar o Sejas Louvado. Amoroso Pai que estás nos céus, é exatamente o desejo que parte dos nossos corações porque cantamos. Te pedimos que efetivamente nesta hora se faça silêncio nos nossos corações, para que assim possamos ouvir a Tua palavra e que ela possa frutificar em nossas vidas. E assim como Teus filhos, Senhor, nós possamos continuar a nossa vida como filhos Teus e que possamos ser cada vez mais felizes no mundo em que vivemos, e assim, com essa alegria, possamos cativar outros para o Teu aprisco. Abençoa todo o Teu povo, livra-nos dos perigos e do mal, livra-nos também daqueles problemas que nos afligem, Senhor. Ajuda-nos a tomar decisões sensatas, e se nós estivermos do Teu lado, se estivermos contigo, com certeza que seremos vencedores, porque o Teu amado Filho já venceu na cruz, e essa é a nossa garantia. Agradecemos-te por isso, é que humildemente peço. Amém. Para darmos continuidade ao culto esta manhã, vamos cantar o hino Minha Esperança, 253. Sacrifício
reverência, convido todos aqueles que o podem fazer. De joelhos, vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso, que habitas nos mais altos céus, que o teu santo nome seja louvado e santificado. Te queremos agradecer, Senhor, pelos momentos que nós já vivemos ao longo da escola sabatina. Queremos te agradecer, Senhor, pela a tua voz ter falado bem fundo ao nosso coração. E tenho a certeza que nos vai ajudar a viver esse amor. Por isso, ó Deus, que o nosso conviver uns com os outros possam realmente marcar as marcas de Jesus na nossa vida e dos nossos relacionamentos. Aqui estamos agora para te prestar este culto e queremos fazê-lo de uma forma, Senhor, reverente. E queremos dizer, Senhor, que queremos que tu saias daqui satisfeito deste santo lugar quando terminar os serviços desta igreja. Que nós possamos reverenciar este lugar, porque tu estás aqui. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a sermos esses verdadeiros adoradores e não espectadores. Queremos te pedir uma bênção agora muito especial para o Joel. Temos a certeza que tu guiaste ao preparar este culto para nos vir trazer esta manhã. Que realmente nós possamos, Senhor, sair daqui consolados pelo pão da vida que nos vais dar nesta hora. E ajuda-nos a cada um aqui que está aqui presente a sair com o desejo de ouvir mais a tua voz falar ao nosso coração. Os nossos pensamentos também vão para aqueles que estão longe, que nos estão a ver e a ouvir à distância. Que tu os possas também consolar e que realmente eles possam tomar uma decisão por ti e estar ao lado de Jesus. É este o nosso desejo também para nós. E nós te pedimos estas bênçãos. No nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E este é um momento também muito solene, momento de mordomia, que nós temos como hábito de ler algumas passagens que vêm do Departamento de Mordomia da nossa União. E quero dizer que as ofertas esta manhã, elas serão encaminhadas para o fundo da Igreja local, mundial e nacional. Por isso, o que nós vamos ler é uma mensagem muito profunda, onde nos motiva a realmente sermos verdadeiros ofertantes para que o avanço da Igreja aqui nesta terra possa alcançar corações que ainda estão lá fora. E por isso, a mensagem é esta para nós esta manhã. Em Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deus incentiva os seus filhos e seguidores a devolverem todo o dízimo, um décimo honesto, para o tesouro de Deus, que é a igreja local, em vez de entregar noutro lugar para que os possa abençoar. Ao
definirmos as nossas prioridades em termos de oferta, as que damos para os ministérios fora da igreja local, não deveriam estar acima do dízimo. O dízimo é uma espécie de suborno através do qual possamos receber determinadas coisas do alto. Nem Deus precisa dos nossos contributos para garantir que as suas bênçãos não vão escassear. Ele tem um objetivo, os dízimos e para as ofertas, que é que eles chegam à casa do tesouro. Ao pormos de lado 1/10 de todo o nosso lucro e ao darmos ofertas generosas, confirmarmos a soberania de Deus na nossa vida e a sua sabedoria ao financiar a sua missão na terra através da sua igreja. O apelo que nos é dado esta manhã é este. Hoje, ao devolvermos o dízimo de Deus e ao darmos livremente as nossas ofertas, ouçamos a voz de Deus a chamar através de Malaquias 3:10, à medida que enchemos fielmente a casa do tesouro. A oração é esta: Senhor, obrigado por providenciares os meios para cumprirmos a tua missão na terra, que possamos cuidar da casa do tesouro. Amém. Que seja este o nosso desejo sincero esta manhã. E agora vamos chamar as nossas criancinhas para elas realmente mostrar com alegria como nós estamos reconhecidos a Deus por todas as coisas que Ele nos dá. E assim vamos pedir também às nossas diaconisas e diáconos para levantar as ofertas e dízimos para a casa do tesouro.
Oremos. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, queremos agradecer, Senhor, pelo dia de sábado que nos estás concedendo. Queremos-te agora apresentar os dízimos e as ofertas do teu povo e pedir, Senhor, uma benção para eles e para os seus doadores. Queremos agora pedir também que venhas dirigir estas ofertas e todos aqueles que vão ter a responsabilidade e que elas possam servir para o avanço da tua obra nesta terra. Tudo isto te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chega, dá-nos o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Amém. Desejava cumprimentar todos os presentes na manhã de sábado, 1ª de outono do ano 2017, mas queria primeiro cumprimentar e felicitar a sua vinda. Só o nome é curioso, mas eu já vi que há muito mais pessoas aqui que nos visitam esta manhã. Elci Gonçalves, que vem do Porto. Fazemos votos que o Senhor a compense a sua vinda aqui e que a palavra do Senhor possa encher-lhe o coração e a todos aqueles que nos visitam esta manhã, porque Deus é um Deus de amor e Ele cuida de todos nós e, portanto, fazemos votos. Queremos também saudar aqueles que nos veem através da net. Queremos vos dizer que, efetivamente, é um prazer servir ao Senhor. Efetivamente, é um prazer viver para o Senhor. E todos provavelmente já viram o título que eu pus no meu tema, no tema que preparei para apresentar esta manhã, e pensei, provavelmente haverá aqui alguém que terá pensado assim: estivemos todo um trimestre a falar da fé, como é que ele vai ter assunto para, efetivamente, também trazer mais alguma coisa para alimentar todo um povo? É de muita responsabilidade falar daqui da frente, porque quando alguém é indigitado para falar aqui, deve sentir o peso que isso representa.
Mas, meus irmãos, deixem-me confessar-vos. Quando sou indigitado para pregar, eu normalmente começo por ler muita coisa. E vou lendo uma coisa, outra coisa, vou lendo bastante. Até que há alguma coisa que efetivamente fica cá dentro. E é aquela coisa que não me abandona mais. E eu penso assim, bom, terá que ser este o tema que eu tenho que falar. E foi assim que nasceu também o tema desta MEC, que é o mistério da fé. E gostaria que estivessem atentos para efetivamente compreender como é que a fé efetivamente é um mistério. Porque há coisas que nós por vezes conhecemos, temas que nós lemos, coisas que nós conhecemos desde crianças, mas refletindo nelas mais uma vez, nós vemos que efetivamente nós temos que ser cuidadosos quando estamos a avaliar a fé de alguém. A fé é transversal na Bíblia e é por isso que ela é um tema que tem muito que nos dizer. Nos exemplos de fé que São Paulo apresenta no Antigo Testamento, no célebre capítulo 11 dos Hebreus, e convido-os até já a abrir, no verso 4 começa logo a falar, aparece logo uma pessoa, que é Abel. Abel, que é o segundo filho de Eva. E como aquele que pela fé ofereceu a Deus o maior, ou o melhor, sacrifício, o sacrifício do que Caim. Portanto, começa logo aqui no Éden, ou pós-Éden, no quarto habitante da história desta terra, a fazer a diferença, o efeito da fé numa pessoa. E, portanto, todos já chegaram lá com certeza, o versículo 4 efetivamente fala de Abel. Depois, se continuarmos a ler, no verso 5, o apóstolo Paulo apresenta outro personagem também muito interessante, que é Enoque. E diz o texto que Enoque foi transladado, ou melhor, foi levado por Deus para outra vida, para não ver a morte. Como é que aconteceu isso? Pela fé. No verso 7, declara que que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou melhor, acreditou. Pode ser traduzido das duas formas. O texto na tradução antiga diz temeu, mas se lerem uma tradução mais moderna diz acreditou. E para salvar a sua vida preparou uma arca. Portanto, reparem que nestes três personagens a fé foi extremamente importante. Mas nesta, posso dizer mais do que nos outros, ela foi tão importante que se caso ele não tivesse fé, eu não sei se já pensaram nisso, se Noé não tivesse a fé que fez com que executasse a tarefa que Deus ordenou, nenhum de nós estava aqui. Já pensaram nisso? Nenhum de nós estava aqui se Noé não tivesse exercido a sua fé. Porque o dilúvio levou toda a geração de então. Ficaram apenas Noé e a sua família no barco. Por essa razão é que eu gostaria de refletir convosco esta manhã um pouco mais sobre este grande acontecimento, o acontecimento de Noé. Para os antediluvianos, a construção da arca era um absurdo. Pensem comigo, se não era assim ou não. Se era assim ou não. Era um absurdo, um desperdício de dinheiro. Construir um grande barco no cimo do monte era um investimento sem qualquer rentabilidade. E eles tinham razão, entre aspas, para isso, porque provavelmente na história da construção naval não houve, nem haverá, mesmo com as maiores tecnologias que hoje temos à nossa disposição, mais nenhum navio a ser construído no cimo de um monte que venha a flutuar. E eu estou a dizer isto com autoridade, porque é com a autoridade da Bíblia que vos digo isto. Ninguém imagina construir um navio no cimo do monte, porque ele não vai servir para nada, porque ele nunca mais vai flutuar. Sabem porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque quando apareceu pela primeira vez o arco-íris, o Senhor fez uma promessa a Noé e ele acreditou. O que é que ele disse? Alguma criança quer dizer?
Eles estudam isto. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Portanto, se não vai haver mais dilúvio, é um absurdo construir um barco no cimo de um monte. Para Noé não foi um absurdo ou um desperdício, muito menos um investimento sem rentabilidade. Por que não? O que é que fez a diferença? A fé. Uma palavra tão pequenina, com 2 letras, a fé. Fé. Foi isso que fez a diferença. E foi isso que fez que cada um de nós chegasse aqui e estivesse sentado nos bancos da igreja esta manhã. Para mim, o apóstolo Paulo tem a melhor definição de fé em toda a Bíblia. Isto é a minha opinião. E continuamos a ler. Hebreus 11:1. E este texto é fundamental aqui. Eu leio. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Acho que é excelente esta definição. A fé é qualquer coisa que... O pastor tem falado um pouco nisso. E ele deu o exemplo, por exemplo, creio que foi no sábado passado, do vento, certo? Nós não vemos o vento, mas acreditamos que ele existe. E a fé é precisamente isto. É o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Noé e seus contemporâneos nunca tinham visto chover. No entanto, ele acreditou que o nível da água iria subir tanto que iria flutuar o gigantesco meio para a época, claro, que Deus proporcionou para lhe salvar a vida, tanto a ele como à sua família. A fé enorme para ter uma atitude como esta. Para Noé, a fé foi fundamental e o suficiente para viver em paz, meses a flutuar num barco e sem qualquer experiência de mar. Porque Noé não era marinheiro. E ele viveu aqueles meses em paz, confiante, porque a sua fé foi suficiente para isso. Mas há mais episódios interessantes sobre a fé. Num outro episódio de barcos e de mar, não foi o sentimento de paz que motivou os discípulos de Jesus a acordar o mestre que dormia na popa do barco, quando ele se levantou aquela grande tempestade. E agora convido-vos a ir ao livro do Evangelho, São Marcos, capítulo 4, versículos 41. Versículo 41. E é interessante nós fazermos estas comparações. No versículo 41, há aí um pequeno trecho que eu quero retirar. São Marcos 4, 41. E então diz o texto: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu queria retirar deste texto é o seguinte: de que é que eles ficaram possuídos? De grande temor. Por outras palavras, ficaram cheios de medo. Se bem se lembram, a maioria dos discípulos eram homens experientes do mar. O que é que terá faltado aos discípulos para viverem aquelas horas de grande temor num pequeno mar? Quando Noé viveu a sua experiência de mar, a terra ficou toda inundada. E porque nós podemos analisar na Bíblia, o mar da Galileia, o mar onde estes discípulos tiveram grande temor, era um pequeno mar. Um pequeno mar e um grande homem de mar não resolveu nada. Pelo contrário, foi terror que os sustentou. No versículo 40 diz o Senhor, no mesmo texto, diz o Senhor: Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? É curioso, Jesus sabia que Pedro, Tiago, João eram pescadores, homens que viveram muito tempo no mar. Mas Jesus diz assim: Por que sois então tão tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui está. Noutra versão diz assim: Ainda não tendes fé? Reparem no seguinte:
Os discípulos, homens experimentados, conheciam bem aquele mar, conheciam bem o barco, porque o barco seria deles. Sabiam como é que deviam de lidar com as situações mais difíceis, porque provavelmente não foi a primeira vez que eles experimentaram. Mas aqui a grande diferença foi que eles ainda... Jesus questionou-os mesmo. Ainda não tendes fé? Não passou muito tempo. E outro episódio com os mesmos protagonistas mostra provavelmente que a lição ainda não estava totalmente aprendida. E agora vou levar ao Evangelho de São Mateus, ao capítulo 14, versículos 22 a 33. Vamos ler todos estes textos, porque realmente há aqui coisas interessantes. São histórias que nós conhecemos perfeitamente, mas há aqui no texto coisas que eu vos quero fazer ver e reparar, porque por vezes passa-nos por alto. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Eu leio. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as ondas, ficaram aterrados. Eu acho que esta palavra aqui é mais forte do que medo. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E eu disse para lermos até 33. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, és tu? Senhor, manda-me ter contigo por sobre as ondas. E ele lhes disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Interessante. Desta vez, Jesus não estava no barco, mas vinha ao encontro dos seus discípulos e caminhava sobre o mar. Para eles foi um grande susto. O texto diz, gritaram de medo. Entretanto, Jesus falou e os acalmou. Esta história também é interessante, e se não reparem. Pedro, provavelmente o mais resoluto, respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Mas, analisando o texto, reparamos que a coisa correu mal. E quando ele sentiu que se estava a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E o texto de 31 diz assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé. No episódio anterior disse-lhes, ainda não tendes fé? Mas é curioso que aqui já há uma evolução. Porque só que a fé ainda era pouca. Homem de pouca fé. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a igreja estava a desenvolver. Aquilo que Jesus estava a preparar estava a resultar, mas ainda não era suficiente. E, portanto, Jesus concluiu, ao fazer aquele exame à sua igreja, ao seu discípulo Pedro, exclamou, ainda tens pouca fé. Os evangelhos relatam outras histórias onde Jesus continua a quantificar a fé. E isto é curioso. Eu nunca tinha pensado nisto. Mas a realidade é que Jesus quantificou muitas vezes a fé. E agora vamos ao capítulo 17, no versículos 14 a 20, primeira parte. Vamos ler outra vez este texto todo. Mateus 17, 14 a 20, primeira parte.
E reparem, vão ficando atentos porque o texto aqui tem alguma coisa a dizer-nos. Capítulo 17, versículos 14 a 20. A cura de um jovem é o título, processo. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes caiu no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demónio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, termina aqui, por causa da pequenez da vossa fé. Reparem no seguinte, aqui neste episódio compreendemos que a fé deles ainda não era suficiente para afastar os demónios e para libertar aquela criança do poder do inimigo. Primeiro, porque a fé era pouca, e a segunda é porque a fé ainda era insuficiente. Porque a fé é um mistério, ela tem coisas muito curiosas. E é na palavra de Deus. Eu hoje só me vou basear na palavra de Deus para nós vermos que efetivamente é um mistério. Lembram-se da mulher cananeia que apareceu Jesus quando ele foi para a zona de Tiro e de Sidão? É outro episódio extraordinário para nós entendermos e compreendermos como é que Jesus quantificou a fé. Vamos ler também este texto. Perdoa-me fazer-vos ler, mas é importante. Mateus 15, 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidão. E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Qual era a quantidade de fé desta mulher? Era grande. Grande a tua fé. Não sabemos o tamanho físico da mulher cananeia, mas através do diálogo entendemos que seria socialmente uma pequena mulher. Se não reparem o que ela pediu ao Senhor: misericórdia, socorro e migalhas. Ela não pediu nada mais. É um pedido humilde. Pediu misericórdia, socorro e migalhas. Porém, Jesus quantificou-a perante tal argumento como uma grande mulher. Dadas as circunstâncias, podemos considerá-la como gigante na fé. Outro exemplo, recordam-se do centurião de Cafarnaum? É importante, vamos lê-lo também. Mateus 8, 5 a 10. Mateus 8, 5 a 10. Estamos pertinho, vamos ler esse texto. E reparem que há aqui evoluções interessantes. Mateus 8, 5 a 10. Tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jada em casa,
da cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz e isso ele faz. Agora reparem bem, ouvindo isto, admirou-se Jesus disso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora eu penso que cada um de vós pode começar a dizer-se: realmente a fé é um mistério. Fiquem sabendo que ainda não encontrei ninguém com tanta fé entre o povo de Israel. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. O centurião seria com certeza um homem poderoso. Provavelmente a sua casa seria uma das melhores da região. No entanto, ele achava-se tão pequeno que disse ao Senhor: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Quando Jesus disse que nunca tinha encontrado tanta fé em Israel, poderia também ter-se expressado de outra forma, como por exemplo: nunca encontrei na minha igreja tanta fé. Pelos textos que nós pudemos analisar até agora, é aceitável pensar assim, porque os discípulos eram homens de pouca fé. Até inicialmente disse: será que ainda não tendes fé? Jesus ainda estava a questioná-los. Portanto, um centurião, alguém que não era crente, entre aspas, perdão, não era judeu, alguém que estava de fora, mas que acreditava que efetivamente havia poder em Deus. E a sua fé foi tão forte que Jesus poderia haver, mas Jesus ainda não tinha encontrado ninguém com tanta fé na sua igreja. E ele tinha a sua razão. Se não reparem, no mar, Jesus questionou os seus discípulos dizendo: ainda não tendes fé? A Pedro, quando pretendeu caminhar por cima do mar, o que é que lhe foi dito? Homem de pouca fé. Quando os discípulos pretenderam expulsar o espírito mau e não conseguiram, disse Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. A mulher cananeia tinha uma grande fé. O centurião tinha uma grande fé. Não acham isto extraordinário e interessante para nós refletirmos? Vamos ler o versículo 20 do capítulo 17, mas eu peço perdão porque eu vou-vos ler noutra versão, na versão interconfessional. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Notem bem isto. Se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte: muda-te daqui para além, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Palavras de Jesus. E como o pastor tem dito, Jesus não mente. Agora reparem, eu gostaria que apresentassem ali uma projeção do que é os grãos de mostarda. Isto são os grãos de mostarda. Está ali muito ampliado. Um grão de mostarda mede sensivelmente 2 milímetros. Olha, eu penso que se eu puser aqui 2 milímetros, vocês quase que não conseguem ver. É minúsculo. É mais pequeno que aquilo que vos parece ali, porque aquilo está muito ampliado. E Jesus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz que podemos mudar uma montanha. Isto quer dizer que qualquer um de vós, meus irmãos, pode estar aqui com uma grande fé e mesmo não ser visível ao comum dos mortais. Porque uma grande fé, sendo o tamanho de um grão de mostarda, se eu meter no bolso, ninguém consegue saber que eu a tenho no bolso. E, portanto, nós, quando olhamos uns para os outros, e por vezes nós não conseguimos conhecer a vida uns dos outros,
Mas a realidade é que há muitas experiências de irmãos que têm fé e que têm mudado as suas vidas por essa fé. E por vezes ela não é tão visível assim. Mas a realidade é que aqueles que experimentam a fé, aqueles que já venceram pela fé, sabem perfeitamente que a fé pode fazer grandes coisas. A mulher cananeia tinha uma grande fé e a mesma não foi evidenciada num grande espetáculo, como por vezes ouvimos falar, mas numa humilde petição. Sabem que há igrejas que apelam e que tentam demonstrar a fé por grandes espetáculos. Mas esta mulher foi numa humilde petição. O texto diz, não sei em qual versão, diz que ela gritando, pediu socorro ao Senhor. Uma grande fé dentro de uma mulher que ninguém dava por ela. Uma grande fé dentro de uma mulher que os discípulos procuraram afastar. Mas a realidade é que Jesus viu a fé daquela mulher. E não foi com migalhas que ela serviu aquela mulher, mas foi com tudo o que ela desejava para a sua vida. A fé também, meus irmãos, perdoam-me eu falar desta maneira, mas eu penso que vocês vão concordar comigo, porque quando nós lemos o texto de que se tivermos uma fé como o grão de mostarda, podemos remover uma montanha. Eu, em criança, pensava que na montanha literal, mas há muitas montanhas que podem e são removidas na vida do cristão. E por vezes nós nem damos por isto. Se não reparem, eu vou-vos dar o exemplo bíblico e vamos ao centurião outra vez. A fé moveu a montanha que atormentava a vida, que foi a cura da querida filha daquela miserável mulher. Portanto, tanto esta mulher como o centurião sentiram que uma grande montanha saiu da frente dele. Alguém aqui tem dúvidas que o centurião conseguiu afastar a montanha que estava em frente da sua casa, que não permitia que o sol brilhasse? E para ele era o que ele mais desejava, era que efetivamente o Senhor o libertasse, e libertou. Meus amigos, eu com estes exemplos não quero diminuir a força das palavras que Jesus disse quando disse que podereis remover montanhas. Em Mateus 7:20, o que eu queria dizer aos meus irmãos esta manhã é que a fé de joelhos, no reduto do nosso quarto, pode fazer grandes remoções na tua vida, se tão somente confiares no Senhor. Este confiar no Senhor passa por nós fazermos a sua vontade. E eu não vou dar exemplos aqui, porque todos nós nos conhecemos aos outros, eu não sou novo nesta casa. Mas eu já tive essa experiência. A minha primeira experiência tinha eu 10 anos. E eu senti que Deus removeu uma grande montanha na minha vida. E Ele continuou através da minha vida. E é quando nós temos essa experiência de que nós queremos fazer a vontade de Deus e surge um problema de emprego, surge um problema de escola, surge um problema de todos os outros que aparecem na nossa vida para queremos viver como cristãos. Se nós efetivamente nos pusermos de joelhos, se efetivamente tomarmos a decisão assim, eu não vou, eu não faço, porque eu sou crente, porque eu quero servir ao Senhor no sábado, porque eu quero cumprir os seus mandamentos. Façam esse propósito e depois vejam se a montanha não se arruma, não se remove. Mas precisamos é tomar essa posição. Porque a fé, o que é? É aquilo que nós não vemos. Portanto, se nós não temos nada dali para a frente, temos que usar a fé. E estamos com medo de perder o emprego, não podemos ter medo. Medo tiveram os discípulos. Medo tiveram porque teve Pedro quando começou a afundar-se. Se nós não tivermos medo, nós vamos ver montanhas a ser removidas na nossa vida. Isso garanto-vos. Não sou eu que garanto, é a palavra de Deus. Porque Jesus diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, a montanha vai se remover. Ela vai sair da vossa frente. Questões para reflexão. Será que temos que ter uma grande fé para Deus atentar às nossas orações? Não respondam já, não queiram, esperem pelas outras questões e depois pensem seriamente nisso, não quero respostas. Cada um responda para si.
Será que temos que ter uma grande fé para Deus atender às nossas orações? Primeira questão. Segunda, podemos medir a nossa fé pelas orações atendidas? São questões interessantes. A resposta à minha oração significa que eu tenho fé? Se oro e miraculosamente acontece o que peço, isso quer dizer que tenho muita fé? Temos mais confiança na oração ou em Deus? É prudente não insinuar que quando esperamos um milagre e ele não acontece, o motivo ou o problema é falta de fé. E a palavra que eu aplico é esta, é prudente. Abraham Lincoln dizia o seguinte: fé não é acreditar que Deus pode, mas que Deus quer. Juntando esta frase, pensem bem. Fé não é acreditar que Deus pode, mas que Deus quer. E quantas vezes nós queremos coisas e desejamos muito e lutamos por elas, mas Deus que está lá de cima olha e vê e diz assim: não, ó Joel, isso não. Porque eu sei o fim que isso vai dar à tua vida. E não é esse o fim que eu desejo. Por isso, meus irmãos, temos que ter fé para que quando alguma coisa não corre como nós queremos, essa fé deve crescer e não diminuir. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E se Deus é o Deus de amor, e se ninguém dos presentes duvida que Deus é um Deus de amor, Ele está disposto a dar o melhor aos seus filhos. Provavelmente, por vezes, nós não sabemos o que é melhor. Isso é o que nós fazemos com os nossos filhos. Alguém dá alguma coisa que possa prejudicar uma criança, seu filho? Ninguém, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Em 1 de Pedro, o 9, há um texto que nos ajuda a entender o porquê de muitas coisas. E se não entendemos totalmente o porquê de muitas coisas, devíamos pensar seriamente. Este texto devia estar sempre presente em questões de fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Perdão, que eu vou ler aqui na tradução que eu escrevi. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das almas. O fim ou o objetivo. O objetivo da fé é salvar a ti e a mim. Esta foi a razão porque Deus colocou fé dentro dos seus filhos. Não é nada mais, nada menos do que salvar-nos. E, meus irmãos, temos de estar sempre agradecidos por isso. Porque o fim da fé é salvar-nos. A salvação das nossas almas. Tudo o resto é secundário na vida do cristão. O mais importante é salvar as nossas almas. Se não vejamos, e há aqui um texto curioso que nos ajuda a alicerçar este do apóstolo Pedro. No 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, há um episódio que todos nós conhecemos. Paulo, um dos principais defensores da certeza da fé, falando das suas grandezas e fraquezas, disse: reparem, Paulo, um homem que defende a fé, que diz que a fé é o principal para a vida do cristão. E eu vou ler também na Interconfessional. Reparem no que é que ele diz aqui, como este texto é muito importante para nós entendermos a mensagem desta manhã. Foi colocado no meu corpo como que um espinho. 3 pontos. Eu abreviei. Que me castiga continuamente. O espinho que Paulo sentia no seu corpo não lhe dava tréguas, porque quando é continuamente não tem paragens. O espinho castigava-o continuamente. Isso me impede que eu me envaideça. Felizmente ele chegou a esta conclusão, porque senão era muito mau para ele.
E é importante nós pensarmos que quando alguma coisa não corre como nós queremos, podemos estar numa situação semelhante à de Paulo. É que se Deus nos faz a vontade, nós podemos perder. O problema de Paulo é que ele diz que o impedia que ele se envaidecesse. 12:8. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta que tenhas a minha ajuda, pois a minha força manifesta-se melhor na fraqueza dos homens. Outro segredo. Não acham que isto são segredos? Para um cristão isto é segredo. É um segredo. Porque era importante, isto, eu não vou dar este exemplo para todos, mas para Paulo era importante que ele fosse sempre que se vivesse sempre na fraqueza. Porque se ele saísse dessa situação, era um risco muito grande. E Deus preferiu que ele vivesse na fraqueza. E então, isto são palavras de Deus, falou-lhe diretamente. Pois a minha força manifesta-se melhor na fraqueza dos homens. Agora reparem no seguinte. Deus não disse aqui a Paulo que ele tinha que ser um coitadinho uma vida inteira, de maneira nenhuma. Porque há aqui 2 coisas. Há aqui uma força e há uma fraqueza, certo? De quem é a força? A minha força, quem é esta força? É de Deus. Deus quer colocar a sua força nas nossas vidas. Mas para que a sua força possa vencer, possa ser superior em nossa vida, nós temos que cair na fraqueza. Porque a força humana separa-se de Deus. E só com a fraqueza humana é que Deus pode atuar. Deus não quer que nós sejamos miseráveis de maneira nenhuma. Deus quer que sejamos poderosos, mas na sua força. E é isso que Ele espera da sua igreja. É isso que espera de cada um de nós. É isso que é importante para a vida de cada um de nós, porque o objetivo da fé, qual é? A nossa salvação. A salvação das nossas almas. Depois desta reflexão, gostaria de voltar ao texto de Hebreus 11:1 e voltar a parafrasear, segundo o apóstolo, o que é a fé. E agora vou ler por outras palavras. Hebreus 11:1. A fé é a convicção segura, de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Ela é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Meus irmãos, juntando todos estes ingredientes, como é que ficamos? A palavra de Deus não se contradiz. E, portanto, é convicção segura. Convicção segura é que não falha. E, portanto, é a certeza que daquilo que nós esperamos, do que nós esperamos, nos está aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Acima de tudo, o que é que nós queremos, meus irmãos? Principalmente, o que é que nós esperamos? Paulo compreendeu qual era o principal objetivo da sua fé e aceitou o veredito do Senhor quando lhe disse: a minha graça te basta. E é isto que nós temos que aprender também. A minha graça te basta. A cada um de nós eu gostaria de transmitir este sentimento, que cada um possa sair daqui com este pensamento. A minha graça te basta. E estou convencido que alguns dos presentes já viram montanhas a serem removidas da sua vida, na escola, no emprego, nos vizinhos, na família, no lar e em tantas outras coisas da vida. Mas caso haja alguém que esteja aqui a ouvir-me, ou fora, que ainda não recebeu a graça que tanto deseja, não desespere, mas continue a orar com o mesmo sentimento que teve Jesus no Getsemane. Num dos momentos mais difíceis da sua vida. Lembram-se como é que ele disse? Mateus 26:39. Eu vou ler, tenho aqui escrito, mas podem ir às vossas Bíblias. Reparem que um momento muito difícil na sua vida. Nenhum de nós passou por este momento. E eu garanto-vos que nenhum de nós. O momento que Jesus viveu, relatado
em Mateus 26, 39. E eu vou continuar a ler numa linguagem mais moderna. Mateus 26, 39. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. O próprio Cristo, meus irmãos, Todo-Poderoso, e Ele demonstrou isso. No momento da sua dificuldade, Ele estava preparado para a viver. E Ele disse, se for possível, afasta. Mas se não é isso que queres, não se faça a minha vontade, mas a tua. Isto é uma força extraordinária. Se nós a tivermos dentro de nós, iremos remover montanhas. Isso garanto-vos. Meus irmãos, com esta pequena reflexão, faço votos para que com este simples sermão nós possamos ter dado pelo menos mais um passo na compreensão da grande alegria que é viver, mesmo com dificuldades, para um objetivo principal da nossa fé, que segundo Pedro é a nossa salvação. Que o Senhor nos ajude e que cada um possa ser daqui mais confortado, mesmo que tenha muitas dificuldades na sua vida. Confiem no Senhor, porque efetivamente a sua palavra não falha. E esperem no Senhor, que Ele cuidará de cada um de vós. Precisais é de tomar as decisões corretas. Precisais é de tomar as decisões certas. Sabemos qual é a vontade do Senhor. Coloquemos-nos do seu lado. Mesmo que esteja em perigo a nossa vida. Porque Ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só falta a fé para acreditar. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos terminar os serviços desta manhã cantando o hino Minha Fé Bem Segura Está, número 262.
Nesta hora, Senhor, despede-nos em paz e ajuda cada um de nós a refletir na Tua palavra, cada vez mais, porque é importante nós sentirmos que se formos fiéis a Ti e à Tua palavra, seremos vencedores. Por isso, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis. Acima de tudo, em primeiro lugar, Senhor, alicerça a nossa fé, que ela possa ser bebida, que possa ser estudada, possa ser enriquecida na Tua palavra. E assim, Senhor, possamos começar a viver mais felizes nesta terra. Sabemos que vamos continuar a viver com dificuldades, mas a experiência do cristão é como a luz que vai crescendo, como a aurora que se vai desenvolvendo até ser dia perfeito. Senhor, é isso que eu te peço para mim e para cada um dos meus irmãos, que nós possamos receber essa luz de cima e que possamos ter uma fé forte para vencer todas as dificuldades e, ao fim, possamos saber, sentir o que é viver contigo e a alegria que é ter as grandes vitórias contigo pela fé. Ajuda-nos a ser humildes para aceitar os teus ensinos, para os pôr em prática e assim, Senhor, seremos vencedores. Livra-nos dos perigos e do mal e abençoa qualquer um de nós, Senhor, que esteja passando por dificuldades. Que este alento sirva para ele alterar a sua posição e confiar a sua vida a Ti, seja em que circunstância for, Senhor, e com a Tua força no seu coração possam ser vencedores. Livra-nos dos perigos, livra-nos do mal, ajuda-nos a amar-Te acima de todas as coisas, ajuda-nos a amar também os nossos irmãos, porque todos precisamos desse amor para crescer na espiritualidade. Dirige-nos em todas as nossas vidas, é como humildemente peço por Jesus Cristo. Amém.